Olá, pessoal, graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Que alegria aqui para nós estarmos começando mais um estudo bíblico, esse que nós intitulamos de Especial Adai College. Então, nas próximas 4 quarta-feiras, nós estaremos aqui recebendo professores do Adai College, tratando temas que são tratados lá no Adai College. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito especial. E hoje nós estamos recebendo aqui a presença do pastor Enéas, que é um dos professores do college, em algumas matérias, mas hoje vai estar falando mais especificamente ali sobre o Novo Testamento, e eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível. Pastor Enéas, boa noite, seja bem-vindo, que Deus te use mais uma vez, e obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. Paz, pastor Yuri, paz, turma, tudo bem? Como estão vocês? Muito bom ver pessoas que já conheço, já estimo, já tenho paixão. Pastor Ivone, Mara, pastor Ferreira. Poxa, como tem pessoas especiais aqui. Me sinto muito privilegiado por esse convite e estar com vocês por alguns momentos, gente. Deixa eu ver aqui se eu me acerto, né? Sou o pastor Enéas, sou da Assembleia de Deus em Vila Alpina, muito próximo da Ipiranga. Eu sou um dos copastores ali da igreja de Vila Alpina. Tenho o prazer de estar em algumas matérias no college. Privilégio por ter alguns alunos, ex-alunos que estão aqui na sala, que se tornaram amigos na caminhada. E glorifico a Deus por vê-los, viu? Hoje, eu não quero ser prolixo, não quero tomar muito tempo de vocês, quero otimizar o tempo que me é oferecido. Sou pastor, leciono algumas matérias, né? Mas eu me sinto muito agradecido, muito privilegiado, principalmente por servir. Este é um título que realmente me envaidece, de servidor, a diaconia, né, do serviço diaconal, do estar, estar junto de pessoas, né, e esse é o que me envaidece, e isso tudo pela graça e misericórdia de Deus, tá? Hoje eu quero falar sobre o Messias esperado, a expectativa messiânica no Novo Testamento, tá? E começando com um versículo, lógico que poderíamos ler a perícope completa, mas quero chamar a atenção do versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, onde Jesus, junto aos seus, Mateus escreve da seguinte forma: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus estava com os seus e, depois de muitos milagres operados, questionamentos pelos religiosos, Jesus, em particular com os seus discípulos, pergunta àqueles que caminhavam com ele: olha, o que o povo diz acerca do Filho do Homem? O que eles estão falando ao meu respeito? Vocês podem compartilhar? E aí nós vamos ver que esse questionamento tinha um porquê. Esse questionamento foi motivado por algo. Certamente, esse questionamento estava dentro de um contexto onde especulava-se quem era aquele que fazia milagres. Quem é aquele? Seria ele um feiticeiro, um curandeiro? Seria ele um novo profeta? Seria ele um mágico? Quem é esse cara? O questionamento era necessário, pois muito se dizia de quem seria ele, aquele, tá? Tudo isso por causa da expectativa versus o que eles encontraram.
precisamos entender o contexto em que todo este momento se passa, tá, gente? A expectativa messiânica no período de Jesus era muito grande. Olhando para o contexto político, nós vemos que Israel passou por um período de muita angústia. Então, eles vieram de um período monárquico, né? Experimentaram a monarquia por Saul, o primeiro rei de Israel, posteriormente de Davi, um reino bastante próspero, e posteriormente o reino de Salomão. Esse foi o ápice da monarquia de Israel, onde fez com que todos aqueles que rodeavam Israel se admirassem pela forma administrativa, pela forma de condução de Israel. Só pela vaidade, pela forma de que conduziram esses relacionamentos com as nações pagãs, Israel se torna alvo de dominações pagãs, dominações ímpias, porque se desviaram dos caminhos de Deus. Eles abandonaram Yahvé. Só trazendo a memória de vocês, lembrem-se que o abandono de Yahvé não era um abandono de virar as costas totalmente, mas era de associação. Elias chega a questionar o rei Acabe. Fala assim, Acabe, ou Israel, até quando estarei entre dois poderes? Se Yahvé é Deus, seguir Yahvé, se Baal é Deus, seguir a Baal, mas não dá para adorar os dois deuses. Porque na cabeça de Israel, se adorar um único Deus é bom, adorar vários deuses seria melhor. Isso fez com que Israel se tornasse cativo primeiro em Babilônia, e Babilônia foi algo devastador, chega ao ponto de destruir todo Israel, chegar a acabar com toda a estrutura religiosa, política, monárquica de Israel, todas as riquezas tomadas, e o templo destruído. Então, só para que vocês entendam esse contexto de destruição, era tão grande, porque a fé de Israel era uma fé baseada no templo, é uma fé templária. E destruir o templo, fazer ruir o templo, era falar que Deus também ruiu, que Deus caiu. E Israel foi completamente despatriado, foi corrompido, foi proibido de prestar seus cultos, foi proibido de continuar os seus costumes, até mesmo a língua se perdeu, tá? Logo depois passaram por um outro processo de cativeiro, um cativeiro atrás do outro. Depois passaram por uma dominação dos medo-persas, um governo mais flexível do que o babilônico, onde que permitiu que os cativos retornassem às suas casas e pagassem altos impostos. Então, espera só um pouquinho, gente. Só um instantinho, está tocando aqui, vocês estão escutando aí, eu acho, né? Então, já está resolvido. Então, o Império Persa era diferente do babilônico. O babilônico simplesmente oprimiu, destruiu, aprisionou. O Medo-Persa deu uma certa liberdade de retorno para que eles voltassem a plantar, voltassem a produzir e pagassem impostos altíssimos. Tá? Só um instantinho. Então, gente, quando eles retornaram às suas terras, eles retornaram a produzir e viver, reconstruir a sua história, só que essa reconstrução veio carregada de muitas esperanças, de muitas expectativas, pois os textos sagrados dos profetas, os textos... Vou silenciar aqui.
os textos sagrados que foram sendo descobertos, né, depois do cativeiro, começaram a ser interpretados e lidos, e começou a esperança a ser resgatada de uma liberdade, tá? Depois dos Medo-Persas, nós temos um novo cativeiro grego lá por Alexandre o Grande, né, o grande conquistador de todos os tempos, onde acaba unificando o Estado, unificando a língua, dando possibilidade de pensamento filosófico apurado, e tudo isso acaba também fazendo com que Israel se moldasse filosoficamente, teologicamente, de forma um pouco mais avançada do que a cultura primitiva lhes proporcionava, tá? Então, aí nós tínhamos uma linguagem comum, o grego era uma língua universal, assim como o inglês talvez hoje, o mandarim hoje, na época era o grego, a língua universal. A cultura religiosa acabou sendo influenciada também aos judeus, o pensamento metafísico acaba fazendo parte da construção de Israel. Mas não subsiste por muito tempo e o Império Romano assume toda a história. Então, nós vamos ver no Império Romano, aí vocês estão vendo no mapa, né, o maior império mundial na época do Cristo, ele fazia parte. Então, quais as vantagens que o contexto romano proporcionou ao cristianismo? Então, eles deram liberdade religiosa, liberdade de uma construção política com identidade pessoal. Então, a Palestina, através de Herodes, ela se ressuscitou. A história de Israel ela é ressuscitada através de Herodes, que faz com que a Palestina se torne visível ao Império. Então, nós vamos enxergar as construções da Palestina eram quadráticas, muito características do Império Romano. Tínhamos uma cidade na Palestina chamada Cesareia, né, que era de louvor a César, e onde tinha uma estância também de veraneio dos Césares. Então, Herodes ele fez com que a Palestina se situasse visivelmente, historicamente, politicamente em todo o Império. E nesse momento, onde existia muita expectativa acerca de um libertador que tirasse Israel desta opressão, cada vez crescia mais. Gente, a religião, do modo geral, ela cresce muito em momentos de angústia. Então, nós vamos ver uma grande motivação espiritual religiosa, por exemplo, nos países circunvizinhos da Rússia hoje, nos países de conflito da África, nos países de dominação socialista na América Latina. Então, nós vamos ver que há um resgate da esperança através da religião. Israel não era diferente. Estava politicamente oprimida e, por causa dos escritos messiânicos, nós vemos uma busca pela ressurreição do Estado de Israel, da independência de Israel e da teocracia, que é um gerenciamento político-religioso através de um mandatário de Deus, tá? No contexto religioso, nós tínhamos uma única religião em Israel, porém com diversas facções. Diversos grupos que se intitulavam judeus, mas com pensamentos independentes. Nós temos, por exemplo, os essênios. Esses essênios, eles eram uma comunidade
ribeirinha, vamos dizer, né? Era uma comunidade de exílio. Eles viviam em quibutzes, em regiões isoladas, não viviam nas grandes metrópoles. Eles tinham bolsa comum, né? Viviam em regiões áridas, né? Não tinham muito acesso às tecnologias das metrópoles. Tínhamos os zelotes. Esses zelotes são aqueles que buscavam a liberdade de Israel à ponta da espada, tá? Queriam libertar Israel através de uma revolução militar, né? Força militar e tudo mais. Tínhamos os fariseus. Os fariseus, eles faziam parte da aristocracia judaica, eram religiosos ricos, que se gabavam da sua pureza. Farisaios, em hebraico, significa santo, puro, separado. Eles eram muitos conhecedores da lei, o rabinato era muito importante para eles. Tínhamos os herodianos, que não era muito uma religião, uma facção, né, religiosa, mas eram aqueles que eram seguidores de Herodes. Tinham Herodes como se fosse um novo Messias da sua época, tá? Tínhamos os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Aqueles que convertiam ao judaísmo por algum motivo, por uma chamada de Deus ou também por necessitarem comercializarem na Palestina. Eram mercadores que, para colocar a sua barraquinha de souvenirs em Jerusalém, por exemplo, precisava ser judeu. Então, muitos mercadores se convertiam ao judaísmo para colocar sua banquinha para vender suas bijus, né, seu jequiti ali em Jerusalém, sabe? Então, eles eram prosélitos, então eles serviam no templo, né, adoravam a Deus no templo, mas também acendiam suas velinhas, né, faziam as suas mandingas domésticas e tudo mais. E muitas outras pequenas formas de interpretar a fé em meio ao judaísmo, tá? Mas todos eles com um foco messiânico. Todos eles enxergando uma possibilidade do advento do Messias, como era prometido no Antigo Testamento. Como nós vamos ver nos textos de Samuel, porém a tua casa, o teu reino são firmados para sempre diante de ti, seu trono será firme para sempre. Então, essa esperança que o trono de Davi seria eterno, seria subsistente, apesar das guerras e das dores, era uma esperança que era nutrida, tá? Nós vamos ver também Daniel, o profeta do cativeiro, dizendo, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar a cidade santa, né, e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá. Então, Daniel, ele prediz realmente o advento do Messias, que haveria de vir num tempo determinado. E esse tempo estava se cumprindo nos dias do que Paulo vem chamar no futuro de plenitude dos tempos, tá? Então, a esperança messiânica ela estava cada vez mais latente. Esse Messias esperado estava cada vez mais presente. Tanto é que não é registrado isso na Bíblia, no Novo Testamento, mas nos livros apócrifos que são encontrados no Novo Testamento, vários Cristos surgiram em meio a esse contexto, tá? Vários Messias surgiram. Existia na comunidade de Qumran, a comunidade de Qumran basicamente moravam os essênios, tá? Que eu falei anteriormente, que viviam nas regiões desérticas da Palestina. Eles criam na existência, na expectativa do surgimento de dois Messias. Essa era a esperança messiânica das comunidades que viviam no deserto. Como a grande maioria dessas comunidades tinham sacerdotes presentes, sacerdotes familiares presentes, então certamente um dos Messias seria sacerdote.
tá? Essa era básico, né? Quer dizer, um dos Messias vai ser do meio de nós. E a outra esperança é que tivesse um Messias monarca, da monarquia, que viesse da casa de Davi. Por isso que quando inicia o Evangelho de Mateus, Mateus coloca essa esperança. Olha, Jesus, que nasceu na casa de Abraão, da casa de Abraão e da casa de Davi. Essa era a esperança e era aquilo que Israel esperava, as comunidades de periferia esperavam, tá? Então, diferente, somente a ótica, eram pessoas independentes. Um da monarquia e o outro sacerdotal. Tudo bem, gente? Estão comigo, gente? Então, eu estou me fazendo entender, estou muito rápido aí, tá de boa? Tá? Então, vamos lá. Dentre os textos apócrifos, nós temos o texto de similitudes de Enoque. É um texto bárbaro, é um texto muito gostoso de se ler. Ele trabalha um único Cristo, uma esperança de um único Cristo, mas um Cristo pré-existente. Então, aí vocês vejam a influência da filosofia grega, tá? Da pré-existencialista, tá? Do pensamento socrático. Não sei se o Ferreira gosta, né, dos pensadores socráticos, pastor Ferreira, mas vem resgatar esse pensamento do período socrático do pré-existencialismo. Então, ele esperava um Cristo pré-existente e também de uma energia, de um poder sobrenatural. Então, para os textos da similitude de Enoque, eles esperavam um Messias que viesse do passado, de uma existência anterior à própria encarnação, porque o mundo metafísico era superior ao mundo físico, tá? E que fosse com uma energia sobrenatural. O que eles esperavam, resumidamente, Danilo, era o Kal-El, sabe? Eles esperavam o Kal-El, eles esperavam o Superman, né? Eles esperavam que o filho de Jor-El viesse com a capa vermelha e estivesse no meio deles. Era isso que eles esperavam, né? Aquele personagem de Krypton assumisse a figura messiânica, né? Com poder de voar, com poder de curar e tudo mais. Temos também, entre as seitas revolucionárias, como o caso das seitas dos Zelotes, esse Messias era mais prático. Esse Messias surgiria em meio à comunidade dos Zelotes, seria um cara corajoso, braço forte e com uma liderança à semelhança de Moisés, um novo Moisés. Jesus, ele foi muitas vezes visto como Moisés. Se observarmos Jesus no Monte da Transfiguração, onde os discípulos começam a enxergar a sua metamorfose, né, Amanda? É bom não falarmos desse tema, né? Isso aí a gente vai falar num tema junto, né? Numa aula do Colo, a gente vai falar sobre a questão da transfiguração, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Eles esperavam ver Moisés. Assim como Moisés esteve no monte e se transfigurou ao ver Deus, né? Era a mesma busca, a mesma visão que estavam vendo de Jesus, tá? O novo Moisés. Por isso, Barrabás, né, quando colocam Jesus e Barrabás para que o povo decidisse quem seria libertado, o povo escolhe Barrabás, porque Barrabás ele cumpria esses requisitos, ele era corajoso, ele lutava contra o império, era um líder nato. Então, cumprindo esses requisitos, o povo escolhe Barrabás e rejeita Jesus, por causa dessa expectativa messiânica das comunidades de revolução. Tá bom, gente? Mas quem é o Messias? Messias
ele vem de um termo hebraico que aqui, ó, Yeshua Meshiach. Vocês estão vendo aqui o meu cursor? Eu não sei se vocês estão enxergando. Yeshua, vamos falar em hebraico agora? Vamos tentar falar? Yeshua, repita comigo, Yeshua Meshiach. Né? De Meshiach, né? Coisa isso não é de Deus, não, né? Essas línguas assim é complicado, né? O hebraico, né? Lê-se de trás para aqui da frente, da direita para a esquerda, né? É um negócio assim que complica, não é coisa de Deus, não, né? E temos aqui do outro lado a referência grega, né? Jesus Christos, né? Que é o Messias, né? Tanto Meshiach e Christos são uma tradução para Messias, tá? Quando Jesus era chamado de Jesus Cristo, eles estavam falando Jesus o Messias, ou Jesus o ungido, Jesus aquele que foi dado por Deus, porque essa é a ideia de Meshiach, né? A ideia de Christos, tá ok? Então, voltando ao texto inicial. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, né, pergunta aos seus discípulos, quem diz ser o Filho do Homem? E aí vem a última frase do versículo, aí nós temos o versículo em grego, tá? E a última frase do versículo é Einai, vamos lembrar quem fez hebraico, quem fez grego aí, né, em Ferreira, para exercitar o grego aí, Einai ton hion tu antropo, né? Einai tu hion tu antropo, né? Quem diz ser o Filho do Homem? O que Jesus está falando? Quando ele se apresenta como Filho do Homem, ele está apresentando a sua humanidade. Ele fala assim, quem diz ser eu, o Filho do Homem? O que os homens estão dizendo ser o Filho do Homem? Até o vocábulo aqui, antropon, dentro do contexto, é povo, tá? Comunidade. O que o povo tem dito? Ser o Filho do Homem. E aí eles começam, os discípulos começam a dizer, estão nos dizendo que você é um profeta, né? E aí cito o próprio Batista, Jeremias. Por quê? Eles estavam dizendo, olha, estão acreditando que você é um profeta, e assim como os profetas que antecederam você, passaram pelo seu profetismo e sofreram até morrer. A expectativa de Jeremias, de João Batista e os outros, tá? Então, assim, entendemos que você é um profeta e passará por aflição, mas permanecerá com seus ideais. Era isso que estavam dizendo. Mas, de repente, aquela especulação é interrompida. Quando Jesus fala assim, quem diz ser? Ele está falando de identidade. Lógico, ele está trabalhando assim, dentro do seu contexto. Assim, quem diz ser o Filho do Homem? Eu quero saber acerca da pessoa. O que vocês entendem da pessoa? O que estão falando da identidade de Jesus? E aí, nesse momento, eles começam a dizer, olha, profeta, curandeiro, alguém que vem trazer uma revolução, alguns até chamam ele de filho de carpinteiro, né? Mas Pedro, ele acaba elevando o nível da conversa. Porque Jesus perguntou, quem disse ser o Filho do Homem? Olha, dentro desse contexto, da humanidade. Quem é Jesus dentro dessa humanidade? Mas Pedro, ele falou assim, não, vou elevar o nível dessa conversa. Isso aí é especulação. Tu és o Cristo. Você é ungido de Deus. É o Filho do Deus vivo. Você é ungido, Filho do Deus vivo. Ele trabalha uma expectativa que vai além do conhecimento de um pescador.
Pedro não havia passado por uma escola de rabinato. Pedro não estudou aos pés de Gamaliel. Pedro não estudou dentro da cultura da filosofia grega. Mas ele eleva a conversa num tal nível. Jesus perguntando do Filho do Homem, ele fala, eu quero falar do Filho de Deus. Eu quero falar daquele que está em cima. Esse é o Cristo. Você é o Cristo. Você é o ungido, Filho de Deus vivo. E aí ele utiliza esse mesmo termo. Cristo, tu és o Cristo, tu és o Messias, você é ungido de Deus. Gente, ele não revela coisas naturais. Ele não fala de si mesmo. O próprio Cristo, ele identifica aquela frase. Ele fala assim, olha, você não fala de si mesmo. O Pai te revelou. Era algo que não se aprende na academia, não se aprende aos pés do filósofo, não se aprendem senão por uma revelação de Deus. E isso vai muito de encontro à nossa experiência de professor e aluno, sabe, classe? Alguns alunos que estão aqui na classe hoje já estiveram numa classe do college, Alex, Júnior. Eu quero crer que vocês são testemunhas que há muitas coisas que estão no script da aula, né? Mas há momentos no período de aula que Deus se revela de forma singular para cada um de nós. E eu quero crer que vocês testificaram já alguns momentos desses, né? E eu glorifico a Deus. E eles falam assim, ó, Pedro, ele eleva demais esse nível. E isso é tão grande, é tão importante, que essa identidade apresentada por Pedro, acerca da identidade do Cristo, mesmo após a sua crucificação e ressurreição e assunção, acaba se tornando um emblema, um símbolo, acaba se tornando uma identidade, não somente de uma pessoa, mas de uma comunidade de fé, daqueles que são chamados os do caminho, que hoje chamamos de Igreja de Cristo, tá? Quando a comunidade chamada os do caminho eram impedidos de falar uns aos outros, ou porque estavam amordaçados, ou porque foram arrancadas suas línguas da órbita bucal, eles desenhavam com os pés um peixe, pois o peixe em grego é ictus. Ictus em grego, que é um acróstico. Acróstico é quando é pego a primeira letra de cada uma das letras da palavra apresentada, onde o iota é Jesus, o capa é Christos, o teta é Theos. Aqui nós temos Rios, Soter. Então, se pegarmos somente as primeiras letras, vamos ler ictus, ou ictis, dependendo da fonética, que traduzido é peixe. Mas o acróstico, eles estavam identificando. Olha, que nos identifique, sim, não nominalmente como os do caminho, mas que nos identifique como sendo seguidores de Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, que nos identifique como aqueles que têm a mesma marca do Cristo, que nos identifique como aquele que é ungido. Classe, nós vimos que durante o período intertestamentário, aquilo que vem em período que passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento,
surgiram muitas expectativas messiânicas. A angústia, a dor do cativeiro, o aprisionamento físico, político, de pensamento social, fez com que o povo buscasse a liberdade, mas uma liberdade não simplesmente comum, mas uma liberdade de um Messias prometido por Deus. Essa expectativa foi despertada e foi alimentada em meio à dor. Ele veio, ele se encarnou em meio a uma comunidade pobre, fugindo das expectativas que buscavam, apesar de ser revelado por Isaías e tantos outros profetas messiânicos, aquele que não tinha parecer, não tinha nenhuma formosura, olhando nós para ele, não tinha nenhuma beleza que o desejássemos, nada que nos atraíssemos. Ele tomou sobre si as nossas dores. Levou sobre ele todas as nossas angústias. Foi pregado no madeiro. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Toda a nossa condenação, toda a nossa culpa, todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Ele morreu por mim, morreu por você. Mas ele ressuscita no terceiro dia, e a sua ressurreição vence o último inimigo, que é a morte. Esse Messias prometido no Antigo Testamento, ele veio e se encarnou e viveu entre nós. Tomou sobre ele todas as nossas dores. E por sua graça e misericórdia, ele tem chamado um povo. Um povo não que merecia, um povo não que era melhor, um povo não que era mais bonito. Pelo contrário, ele chamou um povo que não merecia, ele chamou um povo que não podia, ele chamou alguém que não tinha nada realmente de atraente, não tinha nada que pudesse ser resgatado ao olho comum. Mas ele atraiu a cada um de nós, nos chamou a esta graça. E esse mesmo Messias prometido falou que ele iria para o Pai. Esse mesmo Messias prometido no Antigo Testamento diz que ele iria preparar-nos lugar. E ele voltaria. E certamente, classe, como foi prometido no Antigo Testamento, ele veio. E como ele prometeu no Novo Testamento, ele vai voltar. Creia nisso, tenha certeza disso, tenha convicção disso, que muito breve ele vai voltar. Essa é a nossa esperança, que a sua palavra se cumpra. Essa é a nossa esperança, que ele muito breve há de voltar. Classe, eu tenho convicção e anelo por esse dia. Cabe a cada um de nós fazermos arder essa mesma esperança. Que essa esperança seja o nosso dia a dia. Está doído, está sofrendo, está com dor. Classe, se alimente dessa esperança, ele breve vai voltar. Fique firme, mais um pouquinho só. E o que há de vir, virá. O Messias esperado há de voltar. Deus em Cristo te abençoe. Pastor Yuri, muito obrigado. Eu espero que não tenha extrapolado o tempo. Deus abençoe. Obrigado. Ó, classe, eu espero vê-los numa das classes do college. E tem muito a falar ainda sobre esse assunto, tá? Amém, pastor, amém. Se você puder dar uma salva de palmas aí ao Senhor pela vida do pastor Enéas. Obrigado, pastor. Obrigado realmente pelo carinho de sempre e por tanto nos inspirar através da palavra de Deus. Confesso que eu estava com saudade das suas aulas, viu, pastor? Deu até uma saudadezinha aqui, viu? Quem já teve a oportunidade aí de passar algum semestre tendo aula com o pastor Enéas, eu tive esse privilégio, sou muito grato a Deus por isso.
Então já pude ter um gostinho aí, né, sobre essa aula tão especial. Gente, como é bom estudar sobre Jesus, né? Gente, que gostoso, como é bom poder aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre a história e sobre Jesus em si, sobre esse Messias tão esperado, esse Messias prometido. Obrigado, pastor. Como o pastor Enéas disse, é só um pedacinho, né? A gente trabalha assuntos muito mais profundos lá no college. Acho até que vocês conseguiram perceber, aqueles que estão em todos os estudos ou participaram de outros estudos, já conseguiram perceber uma diferença aí, né? Um estudo um pouquinho mais teológico, um estudo um pouquinho mais denso, né? Então, não se assustem, tá? Mas esse é o objetivo mesmo, poder trazer essa experiência para vocês. E aí eu queria agora abrir para perguntas, se de repente você pode utilizar o chat para isso, para fazer algum comentário, para fazer algum agradecimento, ou para fazer alguma pergunta ao pastor Enéas. Aproveita esse tempo aí, coloca no chat para nós. E eu estou acompanhando aqui. O G mandou, grande professor Enéas. E já tá com saudade, G? Quem mais? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, mandar alguma mensagem, pode utilizar o chat para isso nesse momento. Enquanto vocês vão digitando aí. Não? Tudo certo? Nenhuma perguntinha? Yuri, posso fazer uma pergunta aqui, Yuri? Eu estava esperando isso, pastor. Era o que eu estava esperando. Pronto. Pastor Enéas, ó, um beijo no teu coração, pastor. Pastor, só uma questão, né? Hoje para nós, a revelação que chegou a Pedro, chegou a nós também. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós acreditamos nisso, né? Mas existe uma corrente judaica que ainda espera esse Messias. Uma pergunta, né? Essa esperança, né? Esse Messias que virá é dentro deste modus do revolucionário, do conquistador, ou ao longo dos séculos criou uma outra expectativa, pintar um outro Messias, pastor Enéas? Olha, Pergunta de teólogo, né, pastor? Você percebeu? amo Ferreira. Eu me sinto. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo na presença do Ferreira. Isso me dá muito temor e tremor de verdade, né? Pela admiração que eu tenho por ele e a forma humilde que ele sempre se porta ao me ouvir. Eu realmente, classe, isso não é academia, isso é a graça de Deus realmente que molda uma pessoa assim. Pastor Ferreira, hoje a sociedade, né, o contexto social, nós somos frutos de um contexto social, né, também, né, não somos somente influenciadores, mas somos influenciados por esse contexto, né. E a Palestina hoje, ela, pela sua experiência de primeiro mundo, né, de um capitalismo opressor e tudo mais, ela está caminhando de forma a passos largos a um messianato exclusivamente poderoso em meio à sua comunidade, político, estrategista, unificador, pacificador, tá? Tudo com auxílio da religião. Então, hoje nós temos caminhados, eu não quero ser um profeta apocalíptico de forma nenhuma, não é essa a minha intenção, mas a Palestina hoje está caminhando a passos largos a uma unificação política universal, proposta por Daniel, o profeta Daniel, né, no capítulo 9, e de uma expectativa também futurística, apocalíptica, através de um novo Cristo, que a Bíblia identifica como anticristo. Tá? A Israel ele tem buscado a passos largos uma característica idealizadora de um Cristo que não é o nosso.
É isso Não aí. sei se... Obrigado, Ferreirinha, professor. quer Obrigado. perguntar alguma coisa? Não? Respondeu? Tudo certo? Beleza. Ó, tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta do Júnior no chat, que ele perguntou assim, pastor Enéas, ó, a Palestina era um caldeirão efervescente de revoltas, provavelmente ali 60 anos antes e 60 anos depois do nascimento de Jesus. E ele veio, no caso de Jesus, na consumação dos séculos, no tempo propício. E a pergunta é: como responder hoje, como discípulos de Jesus, ao espírito de revolução e rebeldia presente na sociedade? Julião, te amo, cara. Valeu. E você sabe que é verdade, Julião. É assim, realmente a Palestina está num lugar estrategicamente localizado mundialmente, tá? Se nós vemos ela se torna o centro mundial, até nos mapas cartográficos do passado, a Palestina se torna o centro do mundo, né? Nós vamos ver não há placas tectônicas móveis da Palestina, quer dizer, geograficamente, ela liga a Ásia, a Europa, a África, as Américas. Então, ela está à beira do mar Mediterrâneo, com uma cordilheira de proteção natural, quer dizer, banhada pelo fértil crescente, né, no meio a um deserto, né, o Saara, né, e o Negev. Ela está lá presente, Israel está estrategicamente muito bem localizada. E por isso tem sido palco de diversos conflitos, né, nesse período aí citado pelo Júnior. Eu esqueci a pergunta. E agora, né, mediante a isso, como responder como discípulos de Jesus a esse espírito de revolução e rebeldia presente na sociedade hoje? Tá. Essa revolução tem um propósito de ser por causa de uma esperança messiânica. O problema é que hoje as religiões latinas, em especial as latinas, tá? Estão buscando, estão trabalhando numa visão socialista do cristianismo, e isso tem corrompido o evangelho, tá? Fazendo do evangelho de Cristo um evangelho banalizado, raso, que não alcança, não alcança o seu verdadeiro objetivo. Eu vejo com muita tristeza, Júnior, o cristianismo atual, quando usa como ferramenta revolucionária. Tá? O próprio Cristo, ele veio trazer a paz. Ele é o príncipe da paz. Amém, amém, pastor. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos chegando ao fim aí desse tempo de estudo. Vocês gostaram? Quem gostou? Quem gostou, dá um joinha aí, coloca no chat aí, que legal. Pastor Ferreira, você pode encerrar para nós, fazendo um tempo de oração aqui e nos despedir? Amém, amém. Obrigado a todos pela presença, em especial aqui ao pastor Enéas, professor, que mais uma vez nos enriqueceu aqui com todo o conhecimento. E eu saio daqui conhecendo um pouco mais o Messias, né? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse rico estudo, Pai. Lá em Gênesis já dizia que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, Pai, e já apontava para o Senhor, Pai. O profeta Isaías também disse que do ventre de uma virgem, Pai, do ventre de uma mulher, papai, nasceria Cristo, o Senhor, Pai, que é o Deus forte, conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Pai. Pai, que essa mesma confissão que houve na boca de Pedro seja a confissão da tua igreja, Pai. A pergunta que o Senhor fez a Pedro é a pergunta que o Senhor faz
a nós, aqui nesta noite, quem eu sou, e que a gente possa falar em alto, em um grande brado, saindo do nosso coração, nosso intelecto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e diante a esta confissão, Pai, nós iremos estabelecer a nossa fé. Diante a esta confissão, Pai, nós estabeleceremos, Pai, a tua igreja, Pai, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, Pai. Pai, que tenhamos uma noite, Pai, repleta da tua presença, Pai. Te agradeço também, Papai, pelo College, Pai, que tem nos fornecido uma plataforma, Pai, tão incrível de estudo, Pai, que a gente possa se engajar, Papai, buscar, Papai, ter esse interesse, Pai, de conhecer ainda mais a tua palavra, Pai, porque a tua palavra diz e nos alerta que nós erramos porque nós conhecemos pouco a tua escritura, Pai, que nós possamos nos aprofundar no conhecimento a ti. Pai, nos dê uma noite de sono abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amém. Gente, ó, é isso. Ficamos por aqui. Espero vocês aí quarta que vem com mais um professor ou uma professora do college. Não vou fazer suspense aqui, não vou revelar para que você esteja quarta que vem com a gente. Deus abençoe, boa noite para todos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.